Fala pessoal, estamos gravando aqui mais um podcast do F5 Update. Sejam bem-vindos aí, nosso segundo episódio. Isso aí. Os temas sugeridos são pela galera que faz o treinamento e muitas outras pessoas aqui. A gente quer fazer um formato muito contínuo, né, de coisas que sejam pertinentes aí à vida de quem está buscando por transformação e aperfeiçoamento. E hoje o tema é muito especial, né, Rafa? Sim, sim. Uma pergunta recorrente até, né? Eu acho que todo mundo que... Bom, lê a pergunta aí, né? Vamos discutir. A pergunta é a seguinte: eu mudei, mas as pessoas ao meu redor não. O que fazer agora? Sei lá. Muito legal, né? Bom, eu passei por isso, vejo muita gente passando por isso, né? Eu lembro de um treinamento que eu fiz e a gente já fazia um contrato, a gente assinava um contrato conosco mesmo, né? Não poderíamos nos divorciar nem desfazer sociedade por 40 dias. Pesado? Tamanho era o impacto do aprendizado que a gente teria ali, e a gente começaria a questionar não só a gente, nossas atitudes, mas a atitude de todo mundo que estivesse ao nosso redor. Então, eles sabiam que se a gente não se sentisse apoiado, ou que a gente não achasse que as pessoas ao nosso redor estivessem na mesma dinâmica, sintonia, né? Buscando, a gente iria querer abrir mão de quem estivesse do nosso lado, só ia querer pessoas que estivessem na mesma dinâmica. Então, você não serve para o meu propósito. E isso aconteceu. Eu tive várias reflexões a respeito do meu casamento. Pô, será que a gente não está conectado? E eu tive um amigo que se separou. Nossa, ele rasgou o contrato. Não, ele né? cumpriu. Não tava nem aí. Ele cumpriu o contrato, mas na sequência ele se divorciou e, pelo que eu entendi, ele foi por causa desse treinamento que ele fez, ele achou que abriu a mente dele. Acho isso perigosíssimo, cara. Sim. Isso, de certa forma, até arrogante. Por isso que a gente está aqui para debater esse tema, ajudar você a refletir também sobre esse tema e tomar suas próprias decisões, certo? Isso que eu acho que é legal, né? Esse tipo de discussão, porque são coisas reais, práticas que acontecem. E, por exemplo, você me fez agora até me questionar e questionar talvez essa pessoa que passou por esse processo. Porque uma pergunta que talvez eu faria se eu estivesse próximo de uma pessoa como essa é: será que de fato houve mudança? Porque uma pessoa que começa um processo de mudança e deseja mudança e gosta da mudança, ela muda por ela e não pelos outros, né? Então, talvez o fato de não saber que tem um papel de influência sobre a vida da outra pessoa, mas não de que vai mudar a vida da outra pessoa, está comprometido com o próprio caminhar, né? Depende de como muda, né? Porque se a pessoa muda com o único propósito de crescimento pessoal e ela está preocupada só com a trajetória dela e de mais ninguém, ela realmente vai fazer escolhas extremamente egoístas, né? Então, quer dizer, a evolução que a F5 propõe, que a gente costuma falar, não é uma evolução egoísta, mas uma evolução de valores, né? Então quem tem bons valores, ele não pensa apenas na sua história, mas no que ele vai proporcionar, a mudança que ele vai proporcionar na vida de todo mundo, né? Família, amigos. Pois é. O que adianta você ter tantos valores? É que, por exemplo, alguém que ganha, vamos supor, alguém que ganhe na Mega Sena, e essa pessoa fala assim: agora eu sou um milionário, e a minha família, os meus amigos não são. Então, eu não vou falar de viagens com a minha família, não vou falar de carros com os meus amigos se eles não têm a mesma riqueza que eu tenho. Então, eu vou me retirar, eu vou sumir dessa esfera social que eu vivo e vou encontrar outros amigos. Isso seria de uma pobreza medonha, né? Porque a única coisa que essa pessoa possui é dinheiro. Né? Então, quer dizer, ele só estava com aquela galera por incompetência financeira, ele só estava com aquela galera por falta de opção. Então, quando a gente evolui e a partir do momento que a gente não quer mais estar com as pessoas que fizeram parte da nossa vida e que às vezes até nos ajudaram a crescer, a gente só estava com eles por falta de opção. A
partir do momento que eu cresço, que eu melhoro, eles não servem mais para mim? É fortíssimo. Então acho que isso é complicado, né? Mas eu lembrei de outra coisa aqui também. Você sabe que, eu esqueci agora o nome do presidente, o fundador, na verdade, do Habib's. Sabe que a cadeia produtiva do Habib's, ela é toda no âmbito familiar, mas ele estruturou uma forma que a família não dependa dele, por exemplo, né? Então, o fornecedor de farinha é algum primo ou algum irmão, alguém da família. Ele criou uma empresa de farinha, né? Para proporcionar crescimento para a família dele? Para todo mundo. Então, a família toda dele trabalha para o negócio principal, só que ninguém precisa depender dele. Ele fez um investimento e deu esses negócios e cobra como um fornecedor. Então, acho que o papel de uma pessoa que busca um processo de melhoramento, de aperfeiçoamento e se conhece também, por isso que eu fico um pouco na dúvida, né? Uma pessoa que ela tenta de uma forma a forceps, né? Forçado ali uma pessoa a um processo de mudança, talvez ela ainda está engatinhando no processo de mudança e precisa entender esse tempo. Mas como eu né? disse, até eu mesmo pensei sobre o meu casamento, porque esse processo é maravilhoso, né? Sim. Então, quer dizer, quando você melhora, você descobre quão mal você estava. A cada passo que você dá, você fala, puxa, eu estava ali, eu não merecia estar ali, eu deveria estar num lugar melhor. E você se apaixona, você fica entusiasmado, você fica energizado por aquilo. Aí você olha para as pessoas que estão com você e fala, vamos, vem comigo. E a pessoa fala, não, isso não é para mim. E aí você fica desesperado, fala, cara, mas a gente está junto. Eu sou teu amigo, eu sou teu parente, eu sou teu cônjuge. E eu não posso estar lá em cima se você estiver aqui embaixo. Só que eu não quero mais estar aqui embaixo. Me ajuda, vamos subir. E a pessoa fala, não, é sua cabeça. Ainda mais quando não tem escolha, né? Colocando os dois lados aqui, né? A gente já veio cheio de valores aqui, mas colocando os dois lados, né? Que desesperador. Sim. Você está crescendo, evoluindo e sonhando, exercendo fé no teu amanhã, no teu futuro. E aí a pessoa que está com você fala, não, aqui embaixo tá bom. Cara, que desesperador isso, né? Porque acho que é quase que rasgando um papel nesse contrato que você fez com você mesmo. Puxa, até porque em alguns momentos você pode escolher, sei lá, se for um âmbito de amigos, sei lá, dentro de uma sala de aula ou dentro de um trabalho, troca de trabalho, às vezes vai resolver seu problema. Agora, e se for dentro da família, alguma situação que você não tem escolha e tem que conviver com isso, né? Então é algo que... Vamos falar que sobre mexe. esposa e marido. Ótimo. Né? A esposa fez, ou o marido fez, começou a descobrir um outro universo de crescimento e a esposa ou o marido não. Mas antes disso, deixa eu confessar um plágio meu. Na verdade não plágio, mas uma das coisas que eu mais copio das tuas pregações, eu lembro de uma palavra que você trouxe, o quanto que nós somos influenciáveis. Nós somos seres influenciáveis, e aí foi uma pregação linda. E como eu uso isso dentro do ambiente de trabalho, dentro dos treinamentos, processo de capacitação e tudo mais. Porque de fato nós precisamos entender, e uma das coisas muito legais que você trouxe é o nosso papel então é escolher quem vai nos influenciar. Então nós somos seres influenciáveis, independente do ambiente que nós estamos, somos influenciáveis. Por quê? Os novos locais onde eu habito vai abrir a minha mente para algumas coisas. Então é natural uma pessoa que começa a estudar numa boa escola, por exemplo, abriu a mente dela porque ela começa a descobrir um novo universo. Entra numa empresa nova, uma pessoa, por exemplo, que pode ter dificuldades financeiras, mas essa pessoa ela começa a trabalhar com grandes valores, ela começa a enxergar um mundo que não é o mundo, a realidade. Então, isso vai colocando novos aprendizados, se não tomar cuidado, a pessoa ela começa a ver uma realidade paralela que não é a dela. Então, saber que nós somos seres influenciáveis, né, e ter essa opção de saber, puxa, da mesma forma que nós seremos influenciados, nós também vamos influenciar, né? Isso é lindo de saber, é desafiador, porque a gente... Mas, aí a gente entra num outro campo, que é o seguinte. Quem é mais influenciável? Geralmente quem está mais aberto para aprender. Quem vai procurar um curso de aperfeiçoamento? Quem tem sede de aprender e tem... Então, quer dizer, geralmente, os casais são pessoas muito opostas. A maioria das vezes... Você tem uma pessoa que quer ficar até o final. Os opostos se atraem mesmo. Você tem
uma pessoa que gosta de ficar na festa até o final e uma que gosta de sair cedo. E geralmente elas estão juntas. Você tem aquele que acorda super animado pela manhã e tem aquele que gosta de ficar em silêncio quando acorda. Geralmente eles estão juntos. Então, geralmente os casais são muito opostos. Então você tem um que é muito influenciável, que gosta de aprender, e o outro que não. Então, todo mundo é influenciável, mas somente quem gosta de aprender é mais aberto à influência. E aí eu tenho uma limitação no nível de influência, né? Então, uma pessoa se permite ser influenciada, e aí, como o Rafa disse, né? Aí a gente pode escolher. Eu sei que eu sou uma pessoa influenciável. Meu pai sempre, para talvez eu tinha sair com os meus amigos, o medo dele para me poupar de não usar droga, para não repetir os erros dos meus amigos. Uma forma dele me chamar atenção e de brigar comigo era falar assim: você é um Maria vai com as outras, você é um moleque influenciado, todo mundo te influencia. Ele estava querendo me poupar das coisas da vida, era o jeito dele educar. Então ele achava que isso, me ofendendo dessa forma, ele poderia. E eu sempre odiava me falar que eu era influenciável, porque isso está dizendo assim: você não tem uma personalidade forte. Então, você quer ser forte, você não quer ser fraco. Você não tem identidade, né? Não tem identidade. Assim? Então isso me ofendia demais. Eu ficava muito bravo quando ele tocava nesse assunto. Até que, poxa, cara, eu sou mesmo. A maturidade te ajuda a perceber certas características suas. Porque, cara, eu sou. Se eu ficar muito tempo aqui com um baiano, daqui a pouco eu tô falando oxente. Se eu tiver muito tempo com um mineiro, eu tô falando ai. Eu tenho, é uma característica minha, não um defeito, é uma característica minha. A partir do momento que você enxerga isso, você fala, pô, agora eu vou escolher quem vai me influenciar. Então, por exemplo, eu não sou o tipo de pessoa que lê de tudo. Eu não sou o tipo de pessoa que ouve de tudo. Então eu vou assistir algum podcast que eu sei que a influência daquilo é negativa. Eu escolho não ouvir. Eu escolho não ler certas coisas. Ou vai até um limite, né? Ou vou até um limite que seja seguro, saudável para mim. Então eu me limito a essas coisas para ter uma boa influência. Agora, voltando à questão de influenciar o outro, se eu sou uma pessoa que sou influenciável e o outro é menos influenciável, mas ainda assim eu posso exercer uma influência. A influência ela é realizada através da segurança que você transmite para o outro. Sim. Então, por exemplo, o meu perfil, que é fácil de ser influenciado, eu vou para uma escola, eu aprendo, eu descubro um novo mundo, fico entusiasmado, quero colocar a goela abaixo da outra pessoa que está comigo, que ela também cresça, que ela também se permita ser influenciada por isso. A outra pessoa não vai gostar e eu vou ficar bravo, porque o tempo dela de aprendizado, de ser influenciado, é diferente do meu. Sim. E a outra coisa é que para influenciar eu preciso primeiro exercer segurança. Então, quer dizer, que segurança que eu transmito, Rafa? Se eu fui para uma escola, em uma semana eu estou tomado de um entusiasmo louco, que eu estou acreditando que vai mudar minha vida, que tudo vai ser diferente, sendo que talvez eu sempre reagi assim a mudanças. Então essa pessoa que está comigo, ela nem viu mudança significativa em mim para confiar de que esse caminho que eu estou tomando, ele realmente é bom. Eu só estou entusiasmado. Então, quer dizer, depois de um ano, tendo resultados, sendo produtivo, mostrando uma transformação, opa, essa outra pessoa que não é tão entusiasmada como eu, pode se sentir mais confiante de seguir o meu caminho. Sim, sim. Você me fez lembrar de alguns trabalhos que nós fazemos com assistência social com dependentes químicos, né? E um processo de frustração para um dependente químico é depois que ele passa por uma casa de recuperação e ele sai de lá, é a família dele não confiar do jeito que ele gostaria que a família confiasse. E todas as vezes que a gente estava nesse trabalho, a gente sempre fazia essa pessoa entender que às vezes ela passou anos destruindo o caráter dela e fazendo as pessoas não acreditarem nela. E não é da noite pro dia, é um processo de transformação. Por isso que eu aconselhei um rapaz esses dias sobre isso. Ele falou, poxa, a minha esposa não acredita em mim. Puxa, mas peraí. Então? Eu também não acreditaria. Você está tendo uma mudança positiva em um período de 6 meses, mas o teu histórico é de 30 e poucos anos dando mancada. Você tem que ser generoso com ela agora. Por isso que é libertador a gente entender quem nos influencia. Para entender de que forma que eu influencio as outras pessoas também. Porque
A pessoa que está ao meu lado e falando de casal, né? Puxa, eu mudei, estou comprometido com a mudança, e a pessoa que está próximo de mim está querendo ficar aqui embaixo e eu não consigo trazer essa pessoa para cima, né? Todo mundo é influenciado, todo mundo é influenciável, todo mundo influencia também. Você pega os movimentos socioeconômicos que acontece através de hábitos, de comportamentos, né? E tanto a engenharia social que acontece nos dias de hoje, não é a sociedade dizendo claramente que eles querem provocar uma mudança, mas eles induzem a mudança através da influência. Então, sim, qual que é a lei do marketing? É você pegar, por exemplo, um artista, o chinelo Havaianas era um chinelo de classe pobre. Aí você pega artistas, você dá essas Havaianas para ele, tira foto desses artistas na praia, indo a eventos importantes de Havaianas, e daqui a pouco, pô, Havaianas não é um chinelo de pobre, Havaianas é um chinelo legal para você usar numa festa, para você... Eu lembro nesse tempo, isso eu tô falando, por exemplo, em 2000 e alguma coisinha, no começo dos anos 2000, estudando numa escola já que não acabou o mundo, né? Porque ia acabar o mundo em 2000, né? Não acabou o mundo, então... Depois em 2012 também não acabou. A Zefa falava isso, uma vizinha Zefa. No ano 2000 não passaria. Depois os maias falaram que... Bom, não importa. Eu lembro, cara, que o negócio era tênis. Você tinha que ter tênis de marca. Tal. E aí eu lembro nessa fase que a Havaianas deu uma revolucionada, a galera tudo pra escola de chinelo Havaianas. Quer dizer, cara, os tênis era caro pra caramba, né? E era importante, então você ter um tênis de marca. Daqui a pouco a pessoa tá indo no chinelo Havaianas e aquilo era o status da época. Então, quer dizer, a engenharia social que foi feita para vender foi através da influência. Você pega pessoas influentes no mercado. Essa questão de influência é importante pra caramba. Dá um podcast só de falar sobre influência. Né? O mercado gira em torno disso, de entender, né, o tipo de comportamento, tudo isso. Mas pegando ainda dentro desse contexto, né, de uma mudança, porque os ambientes causam mudança. E aí tem uma frase que eu gosto muito, pensando nisso agora, do Peter Drucker. Ele é um dos principais teóricos dentro da administração. E ele diz que o dom da comunicação não está no saber falar, mas está no saber ouvir. Eu acho muito legal isso, porque ele vai na contramão do que todo mundo diz, que a responsabilidade de quem comunica é muito maior da pessoa que vai entender do outro lado. Mas por que eu acho legal essa frase dele? Porque nós temos ouvido seletivo. Então, nós queremos ouvir alguma coisa e nós vamos fazer uma seleção daquilo que nós estamos percebendo. Para sentimentos, sensações e reações é a mesma coisa. Então, quando eu passo por um processo de transformação e o meu marido, meu namorado, sei lá quem está próximo de mim, não está no mesmo processo, eu estou olhando com a minha ótica, né? Eu estou olhando da minha forma. Às vezes eu não estou dando esse tempo que a pessoa precisa ver mudança de fato e não só o meu discurso, né? Às vezes a mesma coisa, por exemplo, no Evangelho, na vida eclesiástica, quando Pedro fala para as mulheres que elas não era pelo muito falar que elas iriam transformar a vida dos maridos, mas pelo bom procedimento. Então, quer dizer, ele está falando que a influência dela, a transformação pessoal da vida dela, falaria muito mais do que as palavras dela. E isso não serve só para as mulheres, mas serve para todo tipo de pessoa, né? Então, isso que você está falando para mim é positivo de verdade? Sim. Então, me deixa ver pelas suas atitudes, me deixa ver pelas... É a mesma coisa, porque esse ranço miserável que as pessoas têm de coaching, né? Então você tem em 2015 uma explosão desses profissionais no mercado e uma satirização generalizada. Por quê? Pô, quem são esses caras? Por que eles estão falando coisas tão grandes? Por que eles estão dizendo que podem mudar a vida das pessoas? E aí você vê, né, todo mundo acaba tendo algum coach perto e o cara não conseguiu resolver os próprios problemas, agora dizendo que pode resolver o problema de outra pessoa. Então, me deixa ver na sua própria vida. Aí você tem um parente que ele é coach, daqui a pouco o cara tá voando, puxa, esse negócio funciona mesmo. No mínimo uma curiosidade vai gerar, né? E aí é onde eu digo que cada pessoa tem esse poder da influência, né? Eu tive, nesse período que eu repensei até o meu próprio casamento, porque eu queria muito, minha questão não era a mudança que tinha sido produzida em mim, mas eu queria muito que essa mudança fosse efetiva, e eu queria muito caminhar essa nova estrada, e
minha esposa não estava aberta para isso, ela não vinha do mundo corporativo, ela era uma prestadora de serviço, ela é dentista, ela era dentista. Então, ela não tinha nem o perfil empreendedor. Ela trabalharia dentro de um consultório que fosse bom e teria um bom salário, para ela estava excelente. Eu já tinha uma empresa, estava lutando por isso, e aí eu falava entusiasmada, esse entusiasmo não entrava no coração dela. Mas a maior guerra que eu tive foi com o meu sócio. E o contrato era que a gente não se divorciaria e nem desfaria a sociedade nos próximos 40 dias. Por que os próximos 40 dias? Para ver se realmente era necessário baixar a bola do entusiasmo, para ver se, porque algumas sociedades precisariam mesmo ser repensadas. E, de fato, algumas precisam ser repensadas. Sociedade não é algo que tem que ser eterno. Casamento sim, mas sociedade não. Até porque eu gosto de repetir isso. Casamento não é sociedade. Se você encara casamento como sociedade, uma hora ou outra você vai dizer assim, olha, eu estou contribuindo com a minha parte e ele não está contribuindo com a parte dele. Então, logo, eu tenho o direito de me separar. Não, mas o voto que uma pessoa faz de casamento é estar fiel na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na abundância ou na escassez. Então não é pela produtividade de cada um, porque todo mundo vai ter um momento difícil. Por isso que Eclesiastes fala que aquele que, quando você está junto, tem outra pessoa com você, quando você cai, você tem quem te levante. Então, quer dizer, a fidelidade é isso. Olha, você não está sendo tão produtivo no nosso casamento, você não está bem, você não está colaborando pela nossa felicidade, mas a minha fidelidade é você, eu ajudo a suportar esse tempo que você não está bem. Então, agora falando sobre sociedade, eu tive uma sociedade que foi muito produtiva, porque nós dois fomos formados pela vida, no sentido de que a empresa cresceu pela necessidade, como a maioria das empresas começa. Ele era um bom vendedor, era um bom técnico. Faltou na nossa vida, faltou gestão, faltou visão, faltou uma série de coisas para essa empresa não ter sido melhor. Que é a experiência dentro das empresas que vai te dar, né? Uma, segunda, terceira, quarta. Mas ele era um bom vendedor e uma habilidade que eu nunca tive. Eu era um bom técnico, coisa que ele nunca foi. Então essa parceria é boa. Você tem duas áreas ali se completando para o que a gente fazia. A gente vendia máquinas de serigrafia, chegamos a fabricar equipamento de serigrafia. Mas eu comecei a fazer conta, eu comecei a ter visão para a empresa e eu me desesperei. Porque quando eu fiz um pente fino, eu fui fazer esse aperfeiçoamento porque eu tive uma ideia de uma máquina revolucionária para o mercado que estava em decadência. Se o mercado está em decadência, o que eu preciso? Eu preciso de um equipamento mais barato, não mais sofisticado. Então, esse equipamento mais barato, para mim, era a solução para um mercado que estava em decadência, mas que ainda comprava bastante. Arrumei um financiador que injetaria uma grana nesse projeto, mas ele exigia que eu fizesse um plano de negócios, excelente. Então aprendi bastante coisa em pouco tempo. Passei a empresa no pente fino, estou vendo que a empresa está perdendo dinheiro. Eu tinha menos de 30 anos, eu falei, vou chegar nos 30 anos com uma dívida enorme. Eu não quero chegar nos 30 anos. Entendi que naquele momento de crise, o mercado do jeito que estava, não era o momento de fabricar. Era o momento de não ter poucas despesas, prestar serviço. A prestação de serviço estava em alta para a gente ali. A gente ia fazer capital e não se endividar. Quando eu apresentei isso para ele, ele falou, não quero. Sem ter uma visão, né, do que estava, né? Ele não sentou para fazer conta. Falei, cara, vamos investir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. E aí gerou uma incompatibilidade. A gente já tinha alguns problemas. Quando você vai fazer um curso, quando você faz um aperfeiçoamento, o abismo se abre. Sim. As diferenças vão se tornar muito gritantes entre você e a pessoa que não fez. E você sabe que é o seguinte, ó. É muito mais difícil de lidar com essa diferença, esse abismo que abre, quando o perfil das pessoas é parecido. Porque, por exemplo, né, os casais, a grande maioria das vezes, são os opostos que se atraem, então são pessoas diferentes que se completam. E subliminarmente
as pessoas se completam, são atraídas por isso e dá bem por isso, porque um vai complementando o outro. Então é mais fácil de você entender porque você coloca o perfil da pessoa na jogada. Fala, puxa, talvez ela não está no mesmo ritmo do que eu, porque é uma questão de perfil, porque tem pontos diferentes e tudo mais. Agora, quando você está em sociedade, normalmente os sócios se unem, pode ter perfis diferentes, mas a grande maioria das vezes são ideais próximos. Não digo nem ideais, mas o perfil mesmo de desbravador, visões, né? Porque você pega empresários que se unem para começar um negócio novo, são pessoas que são destemidas, são pessoas, né, que estão alinhados dentro do perfil. E aí quando você tem uma pessoa muito próxima de você, pensa muito igual a você, e não quer essa mudança, que para você está vendo o resultado, é muito mais difícil. Mas sabe que Provérbios, o livro de Provérbios fala que a sabedoria, ela traz dor, ela traz tristeza. E eu entendo isso, porque a ignorância, ela maqueia muitas tristezas, muitas dores. Por exemplo, se você é inocente em relação ao comportamento humano, se você é inocente em relação às finanças, se você é inocente em relação à administração, a sua visão, ela sempre vai ser otimista, sempre vai ser a favor de que tudo vai dar certo. Sim. Aí você vai montar uma esmalteria junto com um sócio, com a sua sócia, e vai dizer assim, puxa, isso aqui vai dar certo. Você não fez um plano de negócio, você não fez você não imaginou o teu fluxo de caixa, as despesas que você vai ter e todas as coisas, é baseado em otimismo. Então, você não sofre tanto. E aí você fala assim, o mês que vem vai ser melhor, no outro mês vai ser melhor, até que você não suporta mais, aí fica difícil, fecha a empresa e tal. Mas se você busca conhecimento, entendimento, você não vai ser tão otimista. Aí você fala, puxa, parece até que você não tem sonho, parece que você não tem fé. Mas não é questão de fé, é o sonho. A questão é que eu entendo do que eu estou falando, não dá, os números não batem, a conta não fecha. Então, quer dizer, conhecimento em si, ele é doloroso. E quando você é entendido em relação ao outro, você começa a aprender, você fala, cara, essa pessoa que está do meu lado, ela não tem esse perfil, ela não tem a disposição de estar lá comigo. É claro que a gente vai chegar num ponto aqui, que é um ponto prático de como lidar com isso. Primeiro a gente está explorando, como a gente sempre faz, as possibilidades, né? Que são ao redor para pegar o maior público possível, maior variedade de situações possível. Então, você começa a perceber que não vai. Então, a sabedoria, de certa forma, ela é dolorosa. Você entende as limitações das pessoas e não é porque você está crescendo que tudo vai dar certo ou que as pessoas vão achar o máximo que você está vivendo. Sim. Rafa, tem um negócio que eu detesto. Eu queria pedir para você comentar. É uma frase que eu detesto como cristão, como uma pessoa que tem certos valores. E em certo aspecto ela está certa, mas eu acho que no total ela está muito errada. Que é águia voa com águia e galinha voa com galinha. Dizendo que as pessoas têm que selecionar com quem elas andam e elas só têm que procurar pessoas de valor para estar do lado dela. Pessoas que esperam, pessoas que realizam, pessoas que acontecem. Só que trazendo para o lado, essa frase, na minha opinião, ela é desumana. Sim. Porque você tem pessoas de diferentes tipos de capacidade, habilidade. A gente não está aqui para julgar as pessoas, mas proporcionar crescimento. Sim. Comenta você, não eu, sobre isso. Eu gosto muito de frases de efeito. Eu acho que frases de efeito colocam a gente para pensar em algumas possibilidades e tentar mudar alguns pequenos hábitos aí que podem trazer algumas mudanças. Então, para mim, tem contextos que cabem uma frase como essa, né? Por quê? Se você é uma pessoa que só anda com galinha e está percebendo que isso está sendo um problema para a sua vida, você precisa tomar um chacoalhão, pelo menos de alguma águia ali ao seu redor, para te ajudar a colocar para cima. Agora, a gente não pode esquecer da nossa responsabilidade de influenciador, o quanto que... Bom, eu sempre vou falar de teorias porque gosto de teorias também, e Pierre Bourdieu, ele fala de uma teoria de campos e diz que todo campo que tem um comportamento das pessoas ao redor sempre tem um troféu.
sempre tem alguém que está sendo observado e aquele comportamento daquela pessoa, ele é sempre um fator motivacional para poder influenciar uma pessoa a uma mudança. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que se você é uma pessoa que percebe que precisa frequentar lugares de pessoas que vão te colocar para cima, né? Se você está numa empresa que só te colocam para baixo, ou você, sei lá, possui amigos que não vai te trazer... Bom, eu cresci dentro da periferia, e se eu fosse seguir mais da metade dos amigos que eu tinha, eu talvez não tivesse ido para uma faculdade, talvez não tivesse entrado numa boa empresa, porque eu tinha maus exemplos a serem seguidos ali. Eu precisei conhecer algumas águias para me colocar para cima. Agora, se você circula no campo de águia, até porque para mim, quando você tenta comparar pessoas com pessoas, você está cometendo um sério risco. Pessoas têm que ser comparadas elas por elas mesmas. Dentro de um processo, por exemplo, de avaliação de desempenho, quando eu estou fazendo um processo de mentoria com gestores, é a minha principal dica para um gestor: não compara pessoas com pessoas. E quem tem um pensamento de águia tem que andar com águia e não andar com galinha, você está comparando as pessoas na mesma régua, mas um processo de aprendizado, por exemplo, eu acho que cabe muito nisso que nós estamos falando, é mais ou menos assim. Eu vou entender e vou saber como a pessoa está evoluindo comparando ela com ela mesma. Então, como você estava no começo de 2021? Puxa, do começo de 2021 eu estava, não estava cuidando do meu corpo, não estava cuidando da minha mente, não estava cuidando do meu intelecto, não estava cuidando de nada, mas eu tracei alguns objetivos para mim e no decorrer do ano eu fui melhorando. No ano que vem eu não vou comparar você comigo, eu não vou comparar você com o professor de uma academia ou com alguém que é um super empresário. Eu vou comparar você com você mesmo, porque foi aonde você teve a sua evolução. Porque por exemplo, isso acontece no filme da história do Eminem, porque ele tá com os amigos dele, da bagunça, do rolê, e os caras não têm nenhuma projeção de crescimento, de sair daquela condição, né, do gueto ali. E aí ele tem sonhos. E ele começa a ir para as batalhas de MC, começa a apavorar, só que ele sai da batalha e vai para o segundo turno do trabalho dele, que ele é um peão dentro de uma fábrica, humilhado, muitas coisas. Aí ele volta, ele transita entre os dois mundos. Os amigos dele ficam chamando: cara, você vai trabalhar, você é louco, você é bobo, para que você está fazendo isso, né? E ele continua ralando ali. Então ele mostra que ele tem que abandonar esses amigos que não querem o crescimento para poder buscar o próprio crescimento. Isso é verdade. Isso é verdade. O que me preocupa em relação a essa frase é que nem todo mundo você escolhe. Você não pode simplesmente abandonar o teu universo que você veio e dar as costas para todo mundo, dizendo assim: vocês não querem o crescimento. Eu acho que você tem que ser mais firme de escolher o crescimento que você quer. Isso. Não necessariamente tendo que abandonar todo mundo que veio do mesmo mundo que você. Sabe por quê? Porque você vai arrebentar as suas emoções, você vai arrebentar o seu planejamento de vida. Acho que também um pouco de arrogância, cara. De águia andar com águia? Não, por exemplo, de achar que a única chance que eu tenho de crescer é se eu abandonar todo esse ambiente. Sim, com certeza. Não é se sentir muito melhor do que todo mundo. Então, mas é que eu digo que é arrebentar com as duas emoções. Sabe por quê? Porque se você tiver esse foco, muito provavelmente você vai estar com águias que está voando mais alto que você. E você vai sempre se sentir inferiorizado. E outra coisa, né? Essas águias que eu vou procurar, se eu ainda não cresci, eu não seria a galinha deles? Isso que eu estou dizendo. Exato. E aí você sempre vai ficar em um processo que você nunca está satisfeito com o que você tem para você. Você sempre está buscando talvez ver uma realidade paralela que não é a sua. Eu sinto como se essa frase ela remetesse tipo a ideia quase que de um bajulador que vou procurar extrair de outras pessoas um sanguessuga, ou me fala aí o que você tem, me ajuda a aprender com você. E eu entendo, né, quando também outra frase que diz, né, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda, eu preciso procurar pessoas de valor. E é claro, como a gente já disse aqui, né, eu preciso procurar quem é que vai me influenciar. Mas mas me remete a um sanguessuga que vai ficar procurando gente ali que às vezes nem me interessa tanto, que não é meu amigo, mas como eu quero algo dele, como eu quero me vestir igual ele, como eu quero ter o sucesso que ele tem. Então, para mim não faz muito sentido. Para mim faz sentido a gente ter foco de crescimento,
se permitir sim se influenciar, seja através de um livro, seja através de um vídeo, seja através de uma amizade nova, legal, mas não fazendo isso acontecendo de forma orgânica, ótimo. Você ter novos amigos, isso é excelente. Sim. Fazendo de forma orgânica, ótimo. Mas fazendo isso de forma mecânica, apenas com base no objetivo, no resultado, para mim é um pouco humilhante. Eu tive uma diretora, gostei muito de trabalhar com essa mulher, mas ela me trouxe tantas lições. E ela era uma pessoa muito técnica. Ela era excelente em leitura corporal, em DISC, para quem fez o DISC com a gente aí. Ela era uma especialista naquilo. E em 10 minutos ela sabia quem era você, do que você gostava, e ela sabia conduzir uma conversa com você. Só que todas as vezes eu também, durante o caminho, fui aprendendo um monte dessas técnicas e tudo mais. Então quando eu sentava para conversar com ela, parecia que eu estava conversando com um robô. E estavam os dois ali trocando técnicas e nós não éramos verdadeiros. Já conversei com pessoas assim e é um pouco chato. É chato, não é? Porque eu acho que as pessoas precisam ser descobertas, né? Então eu acho que esse processo, por exemplo, de uma pessoa... Robotizado, né? E outra, você... É uma vida falsa. É uma vida falsa, porque a pessoa, ela não está vendo uma realidade, ela está buscando pessoas por interesse, ela está procurando essas águias porque essas águias vão trazer alguma coisa ao redor e às vezes está deixando de desfrutar um aprendizado. Ela só está buscando talvez um resultado e não Eu lembro um aprendizado. Desculpa, Rafa, Tesoura. Eu lembro na época que o programa do Jô Soares, ele não era na Globo. Quando ele foi para a Globo, ele ficou totalmente elitizado, como se a Globo escolhesse quem fosse os convidados. Mas antes do programa do Jô ser na Globo, ele levava lá pessoas, além de pessoas famosas, também pessoas muito simples. E era um cara do sertão, que ele era engraçado, era uma tia da pamonha. E, cara, eram as melhores entrevistas às vezes, porque a pessoa tinha uma riqueza na história dela, da onde ela veio, o que aconteceu com ela. Eram uns programas assim de boa audiência, interessante pra caramba. E às vezes um cara famosão nem tinha tanto conteúdo e o programa ficava desinteressante. Quando ele foi pra Globo, aparentemente, eles selecionavam melhores agora para ter a audiência, já pegava aqueles globais ali, pessoas conhecidas. um programa meio chato. Por exemplo, você tem o Rogério Skylab, né? Não é um global, mas é um cantor meio lunático. Mas por ele ser lunático, era interessante. Quer dizer, não era um cara poderoso na influência, mas era interessante. Essa é a riqueza da vida, né? E você pega como que o TikTok tá ganhando dinheiro? Como que tá dando voz a gente que não era conhecido, né? Aliás, saiu uma pesquisa semana passada sobre não o acho TikTok. que seja um bom exemplo. Não, mas é porque saiu um dado estatístico do TikTok na semana passada que as pessoas estão gastando 21 horas por mês no TikTok, né? De novo, e os comportamentos eles influenciam as pessoas pelo aquilo que está vendo. E aí, por exemplo, uma pessoa que às vezes utiliza uma plataforma daquela para um momento de descompressão, quem é que tem essa habilidade de julgar essa pessoa águia ou galinha? Concorda? Até porque as galinhas estão trazendo bastante sucesso, estão voando que nem águia no TikTok, né? Não estou nem falando de forma vulgar, de galinhas que eu estou dizendo é de pessoas pequenas que estão fazendo muito, porque você, por exemplo, os atores, as pessoas famosas não estão explodindo nas redes sociais. Isso. Eu estava vendo uns vídeos do Will Smith, dele fazendo vídeos na academia. Não eram super engraçados. É porque ele já tem a fama dele, então o vídeo tem bastante visualização. E você tem vídeos assim viralizados de pessoas que não sabem de onde veio. Você tem dancinha, você tem... O cara teve uma boa sacada, aí tá todo mundo imitando. Assim, a influência, realmente, o TikTok ele é poderoso para explicar a questão da influência. Quer dizer, foi uma boa sacada, isso foi inteligente, foi criativo, bum, explode. E não precisa nem ser nada elaborado, desde que seja criativo. Por isso que eu acho que é insustentável isso. Andar com águia são momentos. Então tem momentos que eu percebo que eu preciso ter pessoas, alguns, sei lá, degraus um pouco acima para me puxar, mas está dentro do meu planejamento, está dentro daquilo que eu quero de vida. Mas tentar ficar só aqui com águias e não... Olha, eu prometo, nessa minha reflexão, eu não sou uma pessoa como eu já fui antes, que é uma pessoa que repele, tem aquela... Eu tinha um quê de revolução, Che Guevara. E era a questão de você ter uma repulsa pelo boy, pelo bem-sucedido, pelo famoso.
pelo líder, né? Qualquer pessoa em posição de influência, uma pessoa bem-sucedida. Já teve isso? Muito. Muito porque, de novo, né, a minha formação ela é da área da metalúrgica, que a forte influência é o sindicato. Você achava que o cara que tinha dinheiro, ele era culpado pelos seus problemas? Sim, sim. É uma forma de justificar a sua incompetência, o fato de você ter vindo da periferia. A periferia ela é dominada por esse sentimento, né? De que o rico é culpado da sua pobreza, né? Então, qual que é agora, agora não, né? Mas o que esses movimentos sindicalistas, movimentos sociais, eles dizem, né? Que o socialismo só não impregnou ainda no Brasil porque todo pobre se vê como um rico em potencial. Então, quer dizer, eles têm uma aversão a esse pobre que tem sonho, sim, de se tornar uma pessoa bem-sucedida, né? De se tornar uma pessoa rica, ou de ser uma pessoa, pelo menos, que tenha bastante sucesso. Então, quer dizer, uma pessoa que tem sonho, para esses movimentos, ele é um problema. Tanto que a classe que eles mais odeiam é a classe média. Porque a classe média tem sonhos, a classe média tem ascensão, a classe média acredita no futuro, a classe média sustenta o país com seus impostos. Eles não têm nem raiva do rico, eles têm raiva da classe média. E agora o que acontece, né, qual que é o problema? Qual que é a força, qual foi a força desses movimentos? A revolta do proletariado. Então, quando o proletário, se for alguém revoltado, não tem problema. Então, ele é força. Então, quer dizer, o meu patrão, isso em 95 ali, eu lembro de ter uma greve, uma empresa aqui em Itaquera, que eu trabalhava, o sindicato levou uns brutamontes lá na porta, fechou a empresa, para não deixar os pelegos, que eram os puxa-saco, que queria entrar para trabalhar. Então tinha gente que queria trabalhar, não queria greve. Então eles colocavam os caras na porta para não deixar ninguém entrar. Quando eu via isso, eu não tinha nenhum sonho, nenhuma grandeza, eu falava, o sindicato é meu herói. O sindicato tá lutando por mim. Tal. Então eu achava aquilo o máximo. Então o meu patrão, ele era meu inimigo. Ele estava ganhando dinheiro às minhas custas, ele me explorava e ele era culpado de eu não ter uma condição melhor. Um dia eu participei, e graças a Deus por essa reunião, saiu o diretor da empresa procurando pessoas para formar a comissão de fábrica. E ali eu tinha 16 anos. Me chamaram, Eduardo, eu queria que você participasse da comissão de fábrica. Para mim, era uma coisa legal, era uma responsabilidade, me senti todo feliz. Cheguei dentro do refeitório, onde estava sendo a reunião com o sindicato. E aí falaram assim, pessoal, a participação nos lucros, a PLR desse ano, vai ser de R$100. Porque a PLR nunca foi regulamentada, nunca teve uma lei para regulamentar a PLR, só tinha que existir. Então a firma dava o valor que eles queriam. Então, para calar a boca da peãozada, eles chegaram num valor mínimo do mínimo, que era de R$100. Só que quando eu cheguei nessa reunião, o valor já estava estipulado. Então, o que eu precisava? De 5 assinaturas. E eu era Quando eu olhei para a reunião, eu desconfiei por que eu tinha sido chamado lá. Eu olhei para os meus amigos que tinham sido chamados e também não era ninguém de força dentro da empresa. Era só cabeça de bagre igual eu. Por que reuniram 5 cabeças de bagre aqui? Tudo negociado, arquitetado. E aí falaram assim, aí eu vi, só o papel vindo, e eu fui o último a assinar. Quando chegou na minha mão, eu falei, eu não posso assinar. Mas por que não? E aquela repressão feia pro meu lado, eu era um moleque. Eu falei, porque eu sou representante da empresa, eu preciso só ir ali, mostro para eles, se eles concordarem eu assino. Cara, eu vi um tapão na mesa, revoltado por terem me escolhido, porque acharam que eu ia assinar. Você continuou trabalhando? Os meus amigos que estavam comigo olharam feio e falaram assim, Eduardo, assina, não fica criando caso. Eu falei, não vou assinar, cara. E graças a Deus por essa reunião, cara, que eu vi que o sindicato não era meu amigo porcaria nenhuma. E você continuou trabalhando lá?
Continuei trabalhando lá e pedindo a Deus para ser mandado embora, e graças a Deus eu consegui. Foi só para terminar minha reflexão, Rafa. O proletariado hoje não está revoltado. Porque, graças a Deus, as pessoas até agradecem por ter um emprego. A situação não está fácil. Com pandemia e tudo, não está fácil mesmo. E a gente já conseguiu muitas leis trabalhistas excelentes, né? Então, quer dizer, um cara que tem um convênio médico, um cara que tem um salário garantido, que tem alguns benefícios, e se esse cara não teve um mínimo de estudo, ele está bem colocado, ele não está revoltado. Então a classe trabalhadora hoje não é como a classe trabalhadora de 1950, 60 ou 70, que estava sendo explorado da maneira que era pela Revolução Industrial. Eles estão bem colocados no trabalho. Então, por que hoje você olha eles não estão mais olhando para a classe trabalhadora, eles estão olhando para todas as minorias aonde eles podem encontrar ressentimento e revolta. Então a força deles hoje continua sendo o ressentimento, a revolta, mas a classe, o proletariado não está mais revoltado. Então eles estão migrando para outras insatisfações da sociedade, como os movimentos LGBT, como o feminismo, as diferenças raciais, as minorias, né? Todas as minorias onde eles conseguem encontrar revolta tem sido a força deles. Sabe o que é engraçado? Nós demos um pulo agora, né? E parece que nós não estamos falando do mesmo assunto, mas é exatamente o mesmo assunto. Que e não só num ponto mais extremo. Né? Porque tudo está relacionado a essa ótica, né? Dentro da sua história, do seu e eu diria que está relacionado também porque é o seguinte, entre a visão de quem quer crescer e produzir e de quem só quer justificar as suas dificuldades. É isso. Então dentro de um casamento você tem duas pessoas. Uma quer produzir e quer crescer, que fala, ô marido, chega da gente reclamar da vida, chega da gente pagar o aluguel com dificuldade, já que ninguém vai vir nos salvar. Vamos começar um empreendimento? Vamos fazer uma faculdade? Vamos produzir um pouco mais? Vamos aumentar a renda de casa de R$3.000 para R$5.000, para R$6.000? Vamos vender chocolate? Isso vai trazer mudança. Isso vai te ajudar na solução. Isso vai trazer esse novo cenário que você quer ficar. Não, mais uma frase, Ariano Suassuna, ele diz que o otimista é um chato. Não, o otimista é um tolo. O pessimista é um chato. Bom mesmo é o realista esperançoso. Porque eu estou diante de uma situação e essa situação eu preciso entender e ter esperança para que aquilo vai acontecer. Uma pessoa chata, ela é uma pessoa que não vai agregar em nada. E uma pessoa muito otimista também pode ser um problema, né? Eu sou um otimista, né? E o otimista realmente ele não produz também. Porque o otimista ele aparenta ter mais fé, ele aparenta ser mais realizador, mas tem muito otimista que não realiza nada, só vive de frustração. Então, aí para pensar, essa pessoa que buscou uma transformação, ela está se movimentando, de repente ela está estudando, ela está cuidando da autoestima dela, está cuidando do corpo dela, e ela não vê a pessoa que está próxima dela fazendo isso, muito provavelmente ela foi pega pelo otimismo. Ela é muito otimista por aquilo que está acontecendo. O otimista tem facilidade de sair do lugar que está para ir para um lugar melhor. Você fala assim, cara, por exemplo, né, surfar, né? E você chega numa praia, você fala, cara, aqui tá bom. E aí uma pessoa mais otimista vai falar assim, puxa, cara, mas na praia da frente pode estar melhor. Aí você sai, você pega o carro, você vai perder mais 10 minutinhos para olhar na outra praia. E aí ele vai assim, cara, tá legal aqui. Tá quebrando umas esquerda boa, mas talvez na outra praia ali na frente ainda esteja melhor. Então, quer dizer, você acaba deixando de curtir o teu surf porque você está sempre procurando alguma coisa melhor. No final do dia não vai surfar, né? Esse é o problema do otimista. Por exemplo, Rafa, você prefere um médico otimista ou pessimista para te atender? Pois é, daí. Claro que um pessimista. Pessimista é melhor, né? Sim. Porque um médico otimista, ele vai falar assim, isso não é nada não, e não vai fazer as investigações que deveria fazer, mandar fazer exame, um monte de coisa. Segundo a Ariano mas a gente eu gosta preferia o realista esperançoso. Mas geralmente a gente não quer ouvir um médico pessimista. Você fala, esse médico, essa boca de velório, falou que eu tenho isso, aquilo outro. Então, por isso que
de novo, pegando esse contexto e o contexto da galinha e da águia, às vezes essa pessoa que ela não está participando desse processo de transformação com você, é uma pessoa que está tentando só te colocar com o pé no chão ainda, né? Também, o pessimista também é uma droga, né? Que vamos voltar, o Ariano tem razão. Sim, sim. Um otimista, um realista esperançoso. Porque o pessimista também, ele às vezes ele tá com uma âncora, brother. Sim. Tá certo que às vezes a gente precisa de uma âncora, né? Lá naquela palestra da FMU a gente pôde falar sobre aquela âncora Droge, que ela não é uma âncora para ficar parado, mas ela te atrasa um pouco para que você tenha rumo. Pra acelerar, né? Ela desacelera para que você tenha rumo, para que você não embique nas ondas, para que você fique alinhado com a maré. A âncora Droge, ela não é uma âncora de estacionar. Então você tem a âncora de apoitar, que é aquela âncora pesada de metal. Bem conhecida, né? Que aquela que é tatuada no braço do Popeye, que você joga para ficar apoitado, parado, com o barco parado. Você não consegue navegar com aquela âncora baixa. A Droge, não. Ela te dá rumo, ela te ajuda a alinhar. Ela não permite que você, por excesso de velocidade dos ventos, você venha embicar numa onda. Então, uma pessoa pessimista, e agora a gente precisa talvez entrar nessa parte de como lidar com a pessoa que não quer crescimento, né? Uhum. A pessoa pessimista, cara, ela é uma âncora, né? Puxa, cara, vamos sair daqui, vamos buscar melhorar, vamos aumentar a renda familiar de 5 mil para 3 mil, então, vamos aumentar de 3 mil para 4, né? Não é um salto tão grande, mas se não tiver um mínimo de otimismo, a pessoa vai falar, mas como que eu vou aumentar? Eu tenho um exemplo, eu estou falando muito dos meus exemplos, Rafa. Estou empolgado, você vai me controlando aí, seja meu droge. Lá em casa, eu tenho uma boa estrutura familiar, tá? Meu pai, minha mãe, e minha mãe, ela tem criatividade para criar um empreendimento novo, se for necessário. Meu pai, ele é um metalúrgico convicto, agora aposentado. E o sonho do meu pai foi aposentar. Isso não é um grande sonho, mas o sonho dele era poder trabalhar o suficiente para ter nossa ótica, né? A alegria do descanso dele. Mas é alguém que sonha em parar, não está feliz fazendo o que faz, né? Bom, e a gente passou por momentos muito difíceis, como todo brasileiro, né? Todo trabalhador ali. E a gente se uniu, cara. Minha família não se dividiu em momentos de grande escassez. A gente se uniu, a gente foi fiel um ao outro, a gente se apoiou nos momentos de dificuldade. Era momento assim, de andar com roupa velha e não reclamar com o pai. Não ter dinheiro para cortar o cabelo e a mãe e ficar contente com o corte que a mãe inventou. Por entender a situação. Por entender a situação. Então eu tenho uma base familiar muito sólida, de uma família muito unida. Porém, a gente nunca se uniu para sair daquela situação. A gente só se uniu para suportar aquela situação. Hoje eu vejo, por que a gente não se uniu para sair daquela situação? Para vender alguma coisa, para produzir. Eu vi um amigo do meu pai, um cara que pode dizer que é meu amigo, o Juraci. Ele tinha uma empresa de tubos e esse cara foi muito rico. E por uma péssima administração dele, ele viajou, ele se sentiu muito, muito poderoso talvez e foi negligente com as contas da empresa e essa empresa quebrou, perdeu tudo. Ele perdeu uma casa excelente, uma mansão que ele tinha na Zona Leste, perdeu uma casa de praia linda que eu gostava tanto de visitar. Esse cara é seu amigo, né? É, meu amigo, mas ele continua sendo meu amigo até hoje, então não é interesse. Cara, e aí eu vi aquele empresário bem sucedido que já tinha tinha bons carros e tinha uma posição muito boa. Ele se mudou para a casa de praia dele e ele teve que abandonar a casa daqui, que o banco já estava no encalço dele, ele teve que abandonar, se mudou para a casa de praia, que ainda era uma casa boa, mas ele não tinha mais o negócio dele, não tinha outra fonte de renda. E ele comprou uma máquina de fazer coxinha, ele comprou na época uma câmera digital que na época era lançamento e uma impressora que imprimia camiseta. Ele ia para as portas dos eventos de rodeio, eventos assim que eram eventos familiares. Então ele vendia o salgado, doce, numa Paraty que ele tinha, salgado, doce e coxinha que eles mesmos produziam, porque ele queria produzir uma boa coxinha. Cara, olhar para um cara que já teve tanto
fazer coxinha, começar um empreendimento, que ele tivesse que... foi pela necessidade, mas também foi pela coragem dele. Sim. Tudo bem, aí ele estava num aperto. Mas ver esse homem se levantando de novo, era um espetáculo. Segundo a teoria das águias andar com águias, ele seria um problema, ele está voltando a caminhar como galinha. Talvez, E ele era uma águia, ele não deixou de ser águia. Sim. Hoje, ele se mudou para uma outra cidade, ele está bem mais velho, então já não tem mais, ele mesmo disse, não tem mais o mesmo entusiasmo para querer voltar a ser rico, porque ele sabe o trabalho que dá. Nossa. Ele sabe o que se envolve, e ele não eu sei tem bem mais isso, essa energia. Eu sei bem isso. Tá trabalhando para ser rico, Rafa? Eu quero andar com você. Mas, cara, eu falei, cara, nunca vi isso em mim, na minha família, da gente se juntar desse jeito, como eles se juntaram ali para prosperar, para se manter. Porque você fala assim, não tenho. Ele não tinha faculdade, ele era um empresário bem sucedido, não teve faculdade. Então, quando ele precisou voltar para o mercado, ele não tinha faculdade. Mas isso não impedia ele de querer acreditar, de sonhar, de tantas outras coisas. Lembra de um post que eu te mandei uma vez? Que dizia que tem gente que tem MBA, tem graduação, pós-graduação, PhD, e tem gente que tem as manhas. Tem gente que tem as manhas. A graduação e todo o processo acadêmico te abre portas e te dá títulos, mas a manha mesmo, né, de ter essa motivação pessoal, de querer estar em locais diferentes, isso não precisa ter graduação, isso não precisa ter nada disso. Agora, como lidar com uma pessoa que não quer, né? Porque, bom, na minha opinião, aí você vai dar a sua também, Rafa. Se você está num período de transformação, e essa transformação ainda é só entusiasmo e otimismo, você não tem nada para oferecer para quem está do teu lado, como palpável, para dizer assim, olha, você não está querendo ir comigo. Essa pessoa precisa ser convencida, talvez pelo tempo, por resultado. Se ela é um cônjuge, como servo de Deus, como um cristão, vamos dizer, olha, você é muito infiel se você quer meter os pés só porque você está agora, nesse momento, acreditando no seu crescimento. Porque você pode crescer sim, ainda que o teu cônjuge não queira ou não acredite nesse crescimento. Uma covardia, né? Pouco covarde, de certa forma. O porquê? Olha, se a gente for pensar em um casamento tradicional, onde o homem sustenta a casa, quantas mulheres ficaram em casa dando condições para que esse homem fosse trabalhar, cuidando dos filhos, essa mulher se desdobrando, né, e trabalhando, mas ela não necessariamente produzia dinheiro, mas ela produzia um bem-estar familiar para que o marido produzisse dinheiro e eles cresceram. E nas férias eles puderam ir para outro país, ter um bom carro, ela ter as roupas dela e tudo. Um casamento tradicional. Você sabe que isso, só que é legal isso. Um dos problemas emocionais que a mulherada hoje no mercado de trabalho sofre é exatamente por isso, porque a mulher, em determinado momento, ela precisa escolher entre a família dela e a carreira dela. O homem, historicamente, não precisava escolher por isso, né? Ainda então, não precisa, né? Não, ainda, né, tem, porque hoje, sei lá, aumenta um pouco a pessoa, aumenta a classe dela, de vida, condição de vida e tudo mais, então ela pode deixar pagar alguém, o homem, né, pode pagar alguém, ou pode colocar numa escolinha e tudo mais. Mas antigamente, um pouquinho antes, né, era um conflito muito grande, e muitas mulheres ainda que estão no mercado de trabalho hoje, que precisaram estacionar a vida ou a carreira em algum determinado momento, precisa trabalhar um pouco essas emoções, porque esse conflito ainda é muito grande. Se a gente está falando de família, falei da família tradicional, né, que era o padrão mais antigo, a família mais moderna, a mulher trabalha e a mulherada tem se tornado cada vez mais bem sucedida do que os homens. A mulher investe mais, estuda mais, ela se submete a situações mais difíceis. Um homem ele manda tudo para o chapéu, ele não se submete. A mulher ela engole sapo porque ela valoriza a carreira dela. O que acontece hoje de anormal para a sociedade é a mulher começar a ganhar mais do que o homem, né? Ganha mais, é mais bem sucedida, e por conta disso a sociedade ainda não está preparada para uma mulher que ganha mais e ajuda mais em casa. Então você tem um marido muitas vezes mal com isso, e uma mulher que já começa a apontar o dedo. Quer dizer, se a gente não aceita que o marido, a gente não acha grosseiro
que o marido bata no peito e diga assim, olha, eu ponho dinheiro nessa casa. Qualquer homem decente, família decente, vai dizer assim, pô, esse cara é um machista, isso é ridículo o que ele faz. Ele vai dizer assim, ó, eu coloco o dinheiro aqui em casa, então você me respeita. Mas ninguém fala hoje em dia que também é ridículo e é horrível uma mulher também que se sente numa situação de superioridade porque ela possa ganhar mais que o marido. Também é ridículo, também é grosseiro, também é vergonhoso, né? Eu acho que o homem, ele tem que trabalhar, ele tem que ter o seu espaço, ele tem que ter a sua dignidade. E se ele não trabalhar, se ele não produzir, se ele não for bem sucedido, eu acho que a coroa dele vai embora. Eu acho que o homem tem essa responsabilidade. Porque, como a gente disse aqui, se um casal moderno, que a mulher e o homem trabalham, o homem vai enfrentar muito menos obstáculo que a mulher. Porque ele não vai ter a pressão social de engravidar, de ter filho antes dos 30 anos, porque depois dos 30 anos a gente sabe que começa a se tornar mais difícil para a mulher e até mais perigoso para ela engravidar. Então, se ele não tem essas pressões sociais, então ele tem mais liberdade para crescer, se desenvolver e ser bem sucedido. Então, se esse cara ele não tem essa paixão, principalmente se a mulher dele tem, ele é um cara que está fracassando, ele vai dar mau exemplo para os filhos, esse cara vai criar uma instabilidade para a carreira. Não que a mulher não possa ganhar mais do que o homem e eles não possam viver bem. Olha, e dentro dessa pergunta, pelo menos as pessoas que me perguntaram e conversam comigo, eu percebo uma maioria maçante você ter mulheres sofrendo com isso, de as mulheres se mexendo e mudando a vida e os maridos não, do que o inverso, porque o homem está com uma mulher, porque talvez até por esse conceito um pouco machista, né? Não acho que é machista, é histórico. Porque Sim. Eu acho que o machismo é quando o cara, ele ofende, ele humilha a mulher porque ele está crescendo e a mulher não, profissionalmente. Quando ele usa o dinheiro ou o poder dele para ofender ou diminuir a esposa. Nesse conceito é machista. A questão do homem ele ganhar mais ou ele ter mais sucesso que a mulher é uma questão histórica. Sim. E também desses momentos de escolha. Quantas vezes um casal precisa escolher entre, puxa, você fica em casa cuidando dos filhos. Hoje em dia tem já mulheres que têm a carreira muito mais desenvolvida. Eu lembro de um livro que para mim foi incrível, que foi o livro da Joyce Meyer. E todo mundo conhece a Joyce Meyer, mas nem todo mundo conhece o marido dela. E esse livro abriu o campo de batalha na mente. Ele é um cara que fica nos bastidores, né? E aí fizeram essa pergunta para ela, né? Falou, puxa, mas qual que é ele é o cabeça da casa, né? Então, ele sendo o cabeça da casa, então como que funciona a submissão para você? Eu achei linda a resposta que ela deu, porque tá nesse livro, né? E a resposta dela é, olha, nós estamos debaixo da mesma visão. E ele é um apoio, Deus me chamou para de repente estar em evidência e escrever, mas isso não me coloca acima da missão dele. Eu estou sob a submissão dele, porque o nosso chamado é um chamado, né, que Deus chamou o casal para que isso acontecesse, mas isso não quer dizer que eu estou acima dele, né? A minha esposa a gente tem papéis diferentes, né? Eu sou pastor de uma igreja, ela também é pastora. A responsabilidade do bem-estar, da administração dessa igreja está sobre mim. Ela é responsável pelas mulheres, pelo louvor da igreja e por um ministério, né, de música. Eu apoio completamente. E ministerialmente, aqui fora da igreja, a minha esposa tem muito mais sucesso do que eu, em questão de ser conhecida, em questão de ter um talento. E, cara, você tem a sua banda com disco de ouro. Eu tenho minha banda, eu vou pegar aqui também para o nosso público ver, já que você tocou nesse assunto, eu nem queria falar disso. Tá aí, disco de ouro. Tá aí, foi o Raul Gil que deu, né? Foi lá no Raul Gil. Você tem mesmo ele aí? Tava fácil até. Tava preparado para qualquer pergunta. Essa aqui é a minha banda, disco de ouro, para todo mundo ver aí. Tá aí, parabéns. Com uma música, tem uma música. Né? Isso não importa, a gente tá brigado. Banda, a gente vai voltar e fazer muito sucesso. Creio nisso. Mas voltando ao ponto, ela tem muito mais sucesso que eu, e eu quero que ela tenha cada vez mais. Eu apoio ela, eu sou hold dela, isso não me ofende, isso não me diminui. Eu carrego o violão, os cabos, eu ajudo nas gravações, eu sou Uber dela, se precisar.
quero que ela tenha todo o sucesso possível. Isso nunca vai me diminuir. Por quê? Para que um homem ele seja a cabeça da casa, ele também tem que ser seguro de quem ele é e do papel que ele tem. Se a mulher ganhar um pouco mais, um pouco menos, isso faz com que o cara se sinta mais seguro ou menos seguro, o problema não está na grana, nem no sucesso da mulher. A questão está na incompetência desse marido de poder gerenciar a sua casa, de prover segurança, de prover amor, carinho, bem-estar e todas essas coisas. E sendo prático até com essa pergunta com relação a isso, todas as vezes que eu faço um trabalho de alinhamento de objetivo, de meta e de propósito com alguém, o meu pedido para a pessoa é: agora volta e conversa com a sua esposa. Porque, para mim, uma pessoa que está em um processo de transformação e sente que o cônjuge dela não está acompanhando, muito provavelmente essa pessoa que não quer se mexer é porque ela não sabe para onde ir. Ela está tão deixa a vida me levar que tá bom do jeito que tá. Então eu nem sei quais são os próximos passos de evolução dali em diante. Então, se essa pessoa ela precisa de uma ajuda, de eu estou aqui e eu preciso chegar, eu gosto de falar rabiscando, né? Se eu estou em um lugar e eu gostaria de chegar aqui, então esse alinhamento de propósito precisa ser conversado, e essa pessoa que já está em um processo um pouquinho mais avançado, ela vai ser uma influência para toda essa pessoa, porque às vezes a pessoa nem sabe para onde ir. Mas vamos supor, Rafa, que essa pessoa aí que não quer o crescimento, ela seja uma âncora. Bom, primeiro a gente tem que separar, de novo, né, para ficar claro. Cônjuge, casamento, a gente nunca vai falar contra o casamento, principalmente a favor do sucesso. Você vai desfazer um casamento a favor do seu sucesso pessoal. Nunca. Até porque não seria um sucesso. Agora, se a questão se a questão é uma empresa, e aí a gente pode também dividir em duas empresas. A empresa convencional e a empresa familiar. Empresa com sociedade familiar. Então, a empresa tradicional. E o único objetivo da empresa, o oxigênio de uma empresa é lucro. Você não está ali, porque é o sonho, porque eu sempre quis fabricar iogurte. Então, como eu estou realizando meu sonho de fabricar iogurte, porque não adianta você fabricar iogurte se você não tiver sucesso, se você não tiver lucro. Então, se essa pessoa não está totalmente comprometida com o lucro, com o crescimento, com o desenvolvimento da empresa, você realmente tem que repensar se você tem que andar com ela. Você está buscando crescimento, está fazendo um processo de aprendizado, você está vendo o mundo de forma diferente, você está vendo ali a pessoa na mesmice, com um pensamento tradicional, que nunca quer crescer, você tem que repensar seriamente e tomar uma atitude antes que seja forçado pelas circunstâncias. Porque tem gente que não toma atitude, ele é forçado pelas circunstâncias. Aí ele vai envolver até Deus nessa história, porque eu estou sentindo Deus falar comigo. Está sentindo Deus falando, você está sentindo a água bater na bunda. Você está sentindo um perigo, você está sentindo um problema grave aí de uma dívida que você vai ficar, porque você não teve coragem de tomar atitude antes. Então, se o princípio é lucro, na minha opinião, você tem que sim se tomar uma decisão de se é suportável estar com essa pessoa. Por quê? Às vezes também a pessoa não está no mesmo foco, mas esse cara que não tem foco de crescimento, ele ainda vende pra caramba, ele ainda é produtivo, ele ainda é inteligente, ele é um bom administrador. Ele não tem o mesmo foco que você, não pensa igual que você, não é tão moderninho que nem você, mas é um excelente parceiro para os seus negócios. Sim. Aprenda a lidar com ele. Sim. A empresa é familiar, e aí se você se divorciar, se você se separar dessa sociedade, você vai arrumar um problema familiar, uma tristeza. Eu vou te dizer uma coisa, esse negócio já está falindo. Minha opinião, tá? Pode ser que não se aplique a você que tem uma empresa familiar. Mas, se vocês já estão divididos, se não está claro o papel de cada um, se você sair, vai gerar um problema na família, essa empresa já vai falir. Mais hora, menos hora. Porque se uma empresa não sabe separar a parte dos negócios da parte familiar, ela já deve estar tudo misturado, cara. Sim. Essa empresa já deve estar falindo, já deve estar indo mal, as suas emoções já devem estar um fiasco. Lembrei de um professor uma vez. E acho que também a pessoa tem que se separar, se está indo por esse caminho, já tem também, mas eles vão ficar chateados, mas vai criar um problema. Melhor você criar um problema por opção, sim, do que por falta de opção. O professor uma vez, ele falou que se você vai entrar em uma sociedade, não importa com quem seja, você está criando um inimigo, porque no final dela você terá um inimigo. Eu sou muito contra isso, já fui em várias discussões em locais que já estive.
Porque para mim, Você é otimista. não sou. Você não é um realista Não sou. esperançoso nesse sentido. Não, eu não sou. Senão a gente não tava aqui, né? Eu jamais ia querer o meu pastor como É meu verdade. inimigo. Não sou. Mas sabe por quê? Porque para mim tudo está relacionado ao alinhamento de expectativa e numa divisão de papéis e muito fundamental, porque eu prefiro amarelar do que vermelhar. Eu prefiro dentro de uma sociedade, olha, não está dando certo, mas isso está em um ambiente controlado, porque para mim quando saímos do ambiente controlado é o grande problema. Enquanto nós estamos... Quer ver um erro comum de uma sociedade de dois amigos ou do trabalho que quer montar uma outra É empresa? que esse professor está falando pela experiência. Pela experiência ele vê que a maioria das sociedades que ele acompanha, ela termina Pode de um ser. jeito negativo. Pode ser, mas sei lá, deve até ter um dado estatístico isso. Mas eu sou contra, porque para mim eu acho que... Contra a radicalização dessa ideia. Sim, exato. Porque, bom, na verdade o processo. Porque eu entendo que se no processo não tiver uma manutenção, isso é uma verdade. Porque Como chama quando a gente coloca tudo num grande conjunto, quando a gente... generaliza Generalização dessa frase, né? Isso é sim. contra a generalização. Dentro do processo. Um erro muito comum. Duas pessoas que se conhecem numa faculdade, se conhecem dentro de uma igreja e vão começar um negócio. Essas pessoas, se não tiverem reuniões semanais, reuniões mensais, para falar do negócio, se dividir, fazer divisões, nós temos essas reuniões dentro da F5 para entender o que cada um vai fazer, o que cada um vai se ajudar, porque se em algum determinado momento sair daquilo que foi acordado, já começa a sinalizar um problema que vai dar lá na frente. É que nem um relacionamento de um namorado que lá na frente vai estourar no casamento, não é? Sempre a falta de comunicação Sempre a falta de prejudicando. comunicação. A falta de coragem de Isso. falar o que está pensando. Exato. Por isso que, para mim, sendo prático, dentro de um relacionamento como esse, se for um casal, o que está faltando muito provavelmente é um alinhamento de propósito dentro da comunicação. Dentro de uma realidade empresarial, sendo numa empresa familiar ou sendo numa SA, com movimento em bolsa de valores, se você percebe que isso não está sendo construtivo para você, e isso de fato vai ser problemas, é melhor amarelar do que vermelhar. Sim. Mas o que você quer dizer? Melhor amarelar? Melhor, tipo, desistir. O melhor sai Do que fora. criar que exploda. Isso. Então, e aí nós concordamos 100%. O que me dá medo é que quando as pessoas não querem amarelar e ela vai suportando, né, nós dizendo, né? Ela acaba avermelhando, né? Vai suportando, tentando ser boa, tentando ser legal, ela vai tomar um prejuízo e às vezes ela até se submete ao prejuízo para não chatear a família, para não chatear o sócio. Cara, eu já aconselhei muitas pessoas a desfazer a sociedade. A pessoa, em um caso, a pessoa não desfez a sociedade e conseguiu se acertar com o sócio. Porém, na minha visão externa de palpitante, de pitaqueiro, descompromissado, essa pessoa teria condições de gerenciar essa empresa sozinha com um funcionário. Então, quer dizer, ele divide o lucro dele com o sócio porque ele não foi corajoso de assumir os riscos daquela empresa sozinho. Ele estaria tendo um rendimento muito maior, ele é o cabeça do negócio, mas aí, como ele fez sociedade com um amigo, ele não quis perder. Então, ele paga todos os meses um bom valor pela amizade dele. E aí, você vê? Ele é um facilitador da vida do amigo dele. Nós vamos voltar na primeira frase que nós utilizamos aqui, que está relacionada a valores. Você vê, porque eu acho que isso passa por cima de sentimentos. Porque Mas quando você diz a respeito à empresa, o foco é lucro, né? mas se Não você... posso ser tão bonzinho, Mas tão crente assim. Mas se você tem um bom lucro e você quer pagar alguém para ser seu amigo, pode ser o parça do Neymar. Você tem um bom lucro e você está pagando alguém para estar numa sociedade que mesmo que te coloca um pouco para baixo, mas não exerce tanta influência para colocar o seu negócio lá embaixo. Eu não sei, eu não estou entendendo. Você está dizendo que vale a pena esse cara dividir o lucro dele com um amigo? Se ele for seu amigo, se tiver, é valor. Mas você mas aqui a gente tem um ponto de divergência excelente. É por isso que esse programa aqui ele vai dar muito certo. Porque um programa chato seria que um dos dois pensa igual. Sim.
né? E mesmo sendo um cristão, sendo uma pessoa que está disposta, e já tive muitos prejuízos, eu prefiro perder dinheiro para ganhar um amigo do que... Mas é isso que eu estou dizendo. Peraí, eu prefiro perder dinheiro para ganhar um amigo do que perder um amigo para ganhar dinheiro. Porém, eu não estou dizendo, a opção de perder essa amizade não é minha, mas é do meu amigo. Por quê? O negócio ele tem que ser muito claro a respeito dos seus propósitos. Se esse amigo ele não corresponde, porque se a gente tem duas pessoas, Rafa, trabalhando, essas duas pessoas, eu não tenho que dividir o meu lucro, eu tenho que somar a riqueza. Se eu estou dividindo o lucro, esse amigo não é amigo, é um parasita. Esse amigo aqui, ele tem que me trazer tantos clientes quanto eu, ele tem que trazer tanto lucro quanto eu, ou tem que administrar essa empresa para que ela vá bem como eu faço. Quer dizer, dividindo tarefas, né? Cada um administra, o outro corre atrás de clientes, seja como for, tem que somar valores para que os lucros se multipliquem. Se eu tenho um amigo na jogada, se eu tenho um parente na jogada, se eu tenho um conhecido na jogada e eu sou obrigado a dividir o meu lucro, isso aqui não é um amigo, isso aqui é um parasita. Sim. Não, eu estou entendendo. Então, no caso desse rapaz que eu estava dizendo, é que ele poderia se virar muito bem dispensando esse sócio, assumindo o lugar dele e contratando um funcionário no lugar sem ter que dividir os lucros. Não. Esse cara divide os lucros, ele não está somando resultados. Aí sim. Então, nesse caso... Você deu sorte, eu concordo com você dessa vez. Vai fazer o Rafa concordar comigo. Sabe que nas pautas aqui, a gente tem muita discordância, né? E às vezes para apelar com ele, fala, pô, você só discorda, você sempre discorda, mas esse é um apelo emocional que eu faço. Eu sei das minhas estratégias. Fala, poxa, Rafa, você só discorda por discordar. E é legal discordar, né? Sim, sim. É porque é o seguinte, eu estava entendendo que você tem uma estrutura, e dentro dessa estrutura, você é o direcionamento do negócio. Você sendo o direcionamento do negócio, para você não prejudicar uma amizade, ter um problema lá na frente para desfazer isso, ou então o dinheiro ser um problema nesse relacionamento, então eu suporto essa pessoa dentro do negócio, suporto essa pessoa dentro da estrutura da empresa, por conta da amizade dela. Então o dinheiro ele está em segundo plano. Eu acho que dentro da empresa, se você falar que o dinheiro está em segundo plano, é um negócio. Depende. Aí eu acho que é otimismo ou inocência da sua parte. Depende do... É a inocência da sua parte, é o meu ponto de vista nessa questão. Se a amizade está acima do lucro dentro de uma empresa, uma hora ou outra essa conta ela vai chegar. Uma hora ou outra essa conta não vai fechar. Então, quer dizer, posso suportar isso por um tempo. Mas os dois estão ali para produzir. É diferente do casamento. Vou te fazer um desafio. Casamento a gente tem que tolerar. Sociedade a gente tem que produzir. Vamos supor que a gente é sócio numa empresa muito lucrativa, que a gente produz algo, e por um ano, Rafa, você tem problema com a tua esposa, você tem problema com os teus filhos, e como você, cara, demonstrou durante tantos anos, você é um cara de valor, trouxe muitos lucros, resultado para essa empresa, eu não quero desfazer dessa sociedade, não é porque... Tem a questão da amizade, da humanidade, tudo, mas eu sei que quando você se recuperar, cara, a gente vai continuar trabalhando junto. Agora, arrastar você a vida inteira, sabendo que você não é um cara tão dedicado, isso é insuportável. Não, mas eu não estou falando de arrastar a vida inteira. Eu só estou dizendo que quando... Eu vou te dar um desafio de ler o livro do Você vai no final concordar comigo. Não. Vai dizer assim, por um período, ótimo. Sim, mas arrastar... não. Você começar uma sociedade ou arrastar alguém que você sabe que não vai produzir a mesma coisa que você, não Não. tem os mesmos objetivos, não faz sentido. Com certeza. A amizade não vem em primeiro lugar dentro de uma empresa. Sim, com certeza. Em lugar nenhum, eu acho. Viram? Eu acho... Não. Mas acho que, sei lá, o processo... São pontos de vista diferentes da mesma coisa, eu entendo o que você está falando. Porque para mim é o seguinte, quando o dinheiro, né, dentro de ele tá passando valor, ele já começa a ser um problema, sendo amigo, sendo todo mundo. Mas você vai fazer um cursinho no Sebrae, né? Qual que é a liçãozinha básica de empreendedorismo? Não é que o dinheiro, a gente é um refém do dinheiro ou de mamon, como se ele fosse ditar os valores. É que, para um negócio começar, o lucro, ele é o oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem negócio. Sim. Não é nenhuma questão só de... A gente não está falando que a gente vai desfazer uma amizade por uma questão de ter 10% a mais de lucro ou 5% a mais de lucro. Quer dizer, se não for o que eu espero, eu paro por aqui.
A questão se não tem o mesmo foco, o mesmo dinamismo, ainda que em áreas diferentes, porque também, Rafa, até é legal tocar nesse assunto. O que eu já vi dentro de empresas também? É um cara que resolve problemas. Ele é técnico, ele colocou a empresa nos eixos, ele desenvolveu sistemas, ele desenvolveu produtos, certo? Uhum. E esse cara é importantíssimo para essa empresa, ele traz resultado. E o outro vende. E o cara que vende, ele vai dizer assim, ó, aqui, ó, se não sou eu nessa empresa, aqui, ó, quantos clientes eu trouxe, olha o faturamento que eu trouxe. Esse cara, ele começa a se achar melhor do que o cara que tem uma capacidade técnica. É claro que o técnico pode ser contratado, não é nem o vendedor nem o técnico que manda na empresa, quem manda é o administrador, mas um é vendedor e o outro é técnico. Então, geralmente, quem lida com o dinheiro, ou até aquele que administra, e aí você tem, por exemplo, você pode ter uma sociedade de 3 pessoas, até mais, quem lida com dinheiro geralmente se acha mais importante que os outros. Mas esse que lida com dinheiro, em muitas vezes, se ele não tivesse essa base técnica ou de vendas, essa empresa também não existiria. Então, quer dizer, a forma de mensurar valor aqui também é complicada. A pessoa tem que saber realmente o lugar dele, porque quem geralmente mexe com o dinheiro, você vê isso, o Rafa citou aqui no comecinho do nosso podcast, né? O cara vai trabalhar dentro de uma empresa grande lidando com valores. E aí ele lida com 20 mil, 30 mil, 40 mil, com compras de 1 milhão, com compras de 600 mil, compras enormes. Quando ele vai lidar com o dinheiro dele, ele não sabe lidar, né? Não sabe lidar. Porque ele se confundiu. É que nem um motorista de ônibus, né? De carros grandes. Dificilmente ele consegue, não são todos, né? Mas ele tem dificuldades em dirigir carros pequenos, porque a proporção é diferente. O meu amigão aqui, o André, ele dirigiu ônibus a vida inteira. Quando ele dirige carro, a gente ia surfar, ele só faltava parar no ponto. Porque tá tão viciado em dirigir carro grande que ele ia 10 por hora. Pô, você não tá no ônibus não, vamos acelerar aí. Sim. Então é difícil uma pessoa mensurar quando ela tá numa posição onde ele lida com o valor. Ele acha que ninguém produz. Sim. Ele acha que as pessoas que não estão ali lidando com dinheiro são menos importantes que ele. Para mim, dentro do mundo do negócio, em todas as empresas que eu passei, quando está numa posição, principalmente uma empresa que não tem dono. Hoje eu trabalho numa empresa que não tem dono. Eu não vejo dono da empresa. Não tem. É uma empresa de capital aberto. Então você não tem uma posição hierárquica maior dentro da corporação. E aí elas são bem cruéis, essas empresas, com relacionado aos associados, né? Isso. E aí onde que tá não tem espaço para amizade, não tem espaço para os caras tiram um presidente que fundou a empresa, a gente viu isso na própria Apple. Tira o cara, o fundador, o presidente, o criador da empresa. Abílio Diniz perdeu o Pão de Açúcar, fundado pelo pai dele, exatamente por um movimento como esse. Mas o ponto que eu quero trazer é... Não estou dizendo que também acho certo ou humano da parte dessas empresas. Sim, mas eu digo a tolerância. A tolerância, quando se fala de muitos valores... É mínima. Ela é mínima. Até porque, quando a empresa de capital aberto, você tem os investidores, né? Então, você não pode perder, não é o dinheiro, é os investidores, né? O cara pode até estar investindo pouco naquele período, né? Mas você sabe que se ele acreditar mais naquele negócio, ele pode investir bastante. Se ele migrar os recursos dele para outro negócio, provavelmente ele vai começar a focar em outro negócio. Não vai voltar a investir aqui, né? Eu citei esse livro do Belkmore, que é o fundador da XP, né? Chama Na Raça, esse livro dele, muito legal. E nesse livro tem um momento que eles fundam com amigos. E durante um bom tempo, um dos amigos ali, ele cita, que era quase que sustentado pelo negócio, mas o cara já não era para estar naquele negócio há muito tempo. Mas ele, durante um tempo, ele fica naquele negócio por conta da amizade, por conta de algumas outras coisas, mas tem uma hora que ele acaba saindo desse negócio e aí começa a entrar outras pessoas e é muito legal. Então, esse espaço de tolerância, ele existe quando o dinheiro ele não está à frente dessa relação. Mas você como um pacificador, como já disse aqui,
com alguém que lida no mercado de trabalho com essas diferenças, né? Você tem dentro de uma empresa, de um grupo de pessoas de todo tipo de valor, de formação, histórico, de desempenho. cultura. Como você equilibra essas pessoas? Pessoas que querem estudar, avançar, pessoas que estão acomodadas. Como que você lida com isso? Depende do que a pessoa quer e depende do que a empresa espera dessa pessoa. Existe um trabalho técnico dentro da área de recursos humanos que nós chamamos de matriz de competência e nós chamamos de matriz evidenciada. O que é isso? A matriz de competência é uma pessoa para sentar nessa cadeira aqui, ela precisa ter esses comportamentos, ela precisa ter essas formações, ela precisa ter esses idiomas e tudo mais. A pessoa que está sentada aqui tem isso? Não tem. Então nós vamos entrar, nós vamos treinar essa pessoa, nós vamos capacitá-la. Ou então a gente não vai... A ideia inicial não é a substituição dentro do mercado que você trabalha. Depende da empresa. Uma empresa de call center, por exemplo, Não quer perder não tempo tem com treinamento. Então vai depender Até muito... porque o recurso humano, o material humano ali, infelizmente dizendo, é barato, né? E não é escasso. Porque o grande problema do ser humano, a primeira dificuldade da economia é lidar com o problema da escassez. Então, você tem pessoas podendo fazer esse tipo de atividade o tempo É o todo. que a gente fala sobre valor, né? Se a pessoa está num ambiente que ela não é escasso, ainda que ela seja muito talentosa, não faz diferença nenhuma, né? É só um call center. Exato. E também não tem muito espaço para crescimento, geralmente, né? Sim. Então, dentro de um ambiente como esse, com pessoas de cultura diferente, formação diferente, nacionalidade diferente, línguas diferentes, histórico, né, de periferia, pessoas que já nasceram de classe média alta e tudo mais, o negócio é relacionado com o negócio. Então, relacionado com o que a empresa precisa, relacionado com o que aquela área, por exemplo, precisa. Como que essas pessoas serão encaixadas? E aí pouco importa se é otimista, se é pessimista. Claro, existe todo um trabalho comportamental porque a empresa não quer pessoas que puxam para baixo, a empresa quer sim pessoas que puxam para cima. Mas o detalhe é, aquilo que está desenhado pela empresa está sendo atendido? Então é isso que continua. Tá. Rafa, para fechar, acho que a gente tem um bom tempo aqui de material, para fechar e ser assim... Espero que esteja prático. tudo certo, né? Espero que a câmera continue filmando, que a gente hoje está ainda sem apoio aqui. Para fechar, vamos tentar fazer um resumão aqui em no máximo 10 minutos sobre o tema, né? A gente viajou, falou de tantas coisas legais. Eu mudei, mas as pessoas ao meu redor não. De forma prática, a gente dividiu aqui em alguns setores: empresas, relacionamentos e empresas que envolvem relacionamento, né? Empresas familiares, a pessoa tem a sociedade com o marido, sociedade com os parentes, sociedade com amigos. A gente separou aqui em 3 setores, né? Vou deixar o Qual que é a relacionamento sua por visão? último. Vou deixar o relacionamento por último. Dentro de uma empresa, não sendo uma empresa familiar, tá? Dentro de uma empresa, se essa empresa ela está dentro da sua construção de carreira, ela pode ser um degrau para o seu avanço. Continua o seu processo de transformação. Na verdade, para os 3, continua o processo de transformação. Não para, não retrocede. Continua o seu processo. Mas se ela estiver dentro do seu planejamento de carreira, continua nela até que você consiga sair. Mas se prepara para mudar de empresa. Tem pessoas que decidem mudar de empresa, mas não se preparam e não entendem que o mercado está pedindo. Dentro desse mapa que eu falei aqui que é feito, a pessoa ela nem sabe o que estudar. Então, se prepara para sair dessa empresa para que ela seja um degrau para você. Sendo uma empresa familiar, vou voltar dentro daquele contexto. Melhor amarelado que vermelhar. É melhor você perceber agora que isso vai ser um problema. De repente, a saída da empresa familiar vai ser mais rápida do que de uma outra empresa que você trabalha. Porque se você percebe que isso está sendo um problema de E relacionamento... às vezes é só drama, né, Rafa? Às vezes a pessoa Sim. não quer passar pelo drama que a família vai fazer, mas no final das contas, às vezes é só drama. Isso. Quer dizer, nada vai acontecer, ninguém vai romper, é só drama. A família tem esse poder de apelar, de fazer o apelo emocional, né, para que você continue fazendo aquilo que eles querem, que você não, você está abandonando. Mas às vezes é só drama. Sim. Não vai ser tão difícil assim, né, tomar essa decisão. Não vou esticar aqui,
Mas a pessoa precisa entender também se não é um drama dela. Ela é tão mimada que ela precisa estar num lugar desse porque ela está chamando a atenção das pessoas que estão olhando para ela. Boa. Agora, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, para mim, é algo que é um ambiente que pode estar descontrolado, mas você pode trazer um controle para esse ambiente. Então, uma pessoa que está puxando para baixo, não está puxando para cima, talvez está faltando diálogo, essa conversa e alinhamento de propósito. Porque essa pessoa que deixa a vida me levar, a vida leva eu, talvez ela nem sabe o que ela vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela não tem propósito. Então, dentro do seu trabalho, porque uma pessoa que já começou um trabalho de mudança, ela já tem, se ela fechar os olhos daqui a 1 ano, 2 anos ou 5 anos, ela já sabe onde ela quer estar. Ela sabe o que ela quer construir. Então tá claro para ela, só precisa estar claro para a segunda parte dela, porque agora ela é um. Então precisa estar claro isso com outra pessoa que vai acompanhar. Então, começar esse processo, abrindo o jogo, olha, está aqui o nosso propósito para a gente construir e influenciar essa pessoa, entendendo que o tempo dela precisa ser respeitado, entendendo que ela precisa ver resultados em você, para que aí sim ela acredita que aquele processo vale a pena, e esse é o caminho. Certo. Então eu vou dar a minha visão aqui, que eu acho que é muito parecida, a gente concordou na maior parte de todos os assuntos aqui, a gente se complementou. 99%. 1% não só porque eu sou crítico. Na parte de empresa, eu sou um pouco radical. Eu acho que se você tem que ver que se a pessoa que está do teu lado ali está realmente comprometida com o resultado. Se essa pessoa, você despertou e essa outra pessoa ela ainda não, mas ela é produtiva. Você não tem que querer que todo mundo pense que nem você. Mas ela é produtiva, ela é importante para a empresa, não tem nem que pensar nisso. Continue no seu processo de evolução, de crescimento, acrescenta para a sua empresa e deixa outra pessoa. Porém, se ela se tornou uma âncora, o negócio não vai, ele precisa, é urgente que tenha mudanças, que tenha transformação, que tenha uma reavaliação da empresa, você tem que questionar sim a sua saída, ou a saída dela, ou como faria essa divisão sim. Isso é uma opinião. Eu passei isso dentro da minha empresa, fui fazer um aperfeiçoamento, percebi que eu estava me endividando rapidamente, precisava tomar atitudes rápidas, cada mês era mais endividamento. O meu sócio, uma visão mais fechada, não quis, ele sempre falou, não, eu vou fazer também, eu vou aprender também. Eu falei, cara, mas é urgente, a gente está se prejudicando. E ele não quis. Bom, eu saí, e ele não acreditou que ia sair. Eu saí. E esses dias, cara, já fazem muitos anos, eu acho que já faz uns 18 anos que eu saí da empresa. Esses dias ele me mandou a gente continua sendo muito amigo, um cara que muito feliz em ter a amizade dele. Ele me mandou uma mensagem de aniversário com meus 40 anos, ele falou assim, Dudu, quando você deixou a empresa, eu não acreditei. E eu sofri pra caramba. Eu nunca imaginei que tinha sido duro pra ele. Porque eu achei que ele tinha administrado de uma forma profissional e tal. E ele falou, cara, eu me senti muito sozinho, porque a gente começou aqui na empresa juntos. Eu fiquei muito mal com aquilo, né? Mas estou feliz pelo rumo que a tua vida tomou. Mas eu nunca imaginei, cara, que ele tinha... Legal. Mas a gente tem preserva um carinho muito grande por ele. A vida vai trazer maturidade, talvez essa ficha caiu para ele há pouco tempo atrás, depois de 10 anos, 12 anos, né? Talvez nos primeiros anos ele... No final das contas, Rafa, pela necessidade, ele tomou as decisões que eu tinha dito, que era de enxugar, que era de fazer algumas alterações, mudanças. A gente depois que eu saí, a gente ainda trabalhou junto. Eu desenvolvi uma máquina, não era aquela que eu queria, era uma outra, barata. Ele anunciou num jornal, a gente fazia anúncios em revistas, cara, era super caro, não trazia resultado. Ele anunciou num jornal do serigráfico, barato, a gente vendeu pra caramba. Eu prestei serviço dentro da minha empresa, a gente continuou uma parceria, uma amizade, trabalhando junto muitos anos depois. Muito bom. Mas foi bom sair, acho que foi bom pra mim, foi bom pra ele. A empresa, com ele só, ele migrou, ele se concentrou na venda de máquinas usadas, ele ficou bem, cara. Eu fiquei bem, ele ficou bem, foi bom. O mercado era um mercado decadente, a gente precisava sair de lá. Se eu fosse continuar, precisaria mudar. Provavelmente
romperiam, mas a amizade teria exatamente. sido problema. Procrastinando uma decisão pode ser horroroso. A empresa familiar, eu acho que a empresa familiar ela é muito difícil de dar certo, então necessita de uma maturidade incrível, de como você disse, conversa, diálogo, franqueza, coragem de dialogar e falar aquilo que pensa. Depende sim de uma administração mais incrível, porque a empresa familiar ela tem dramas que uma empresa tradicional não tem, né? Ela tem problemas, ela também tem vantagens. Qual a vantagem de uma empresa familiar? É quando você não tem resultados, você espera, mas pelo amor que essas pessoas têm entre elas têm uma capacidade de superar momentos de dificuldade maiores do que uma empresa tradicional. Uma empresa se desfaria rápido, uma empresa familiar ela tem, por exemplo, pessoas que estão dispostas a investir o capital pessoal para suportar momentos de dificuldades e continuar subsistindo até que ela melhore. O problema de uma empresa familiar são os dramas familiares. As decisões nem sempre elas são decisões racionais, elas são decisões emocionais, elas têm conflitos. Tem empresas sólidas, né, que tem conflitos, você fala, pô, isso é coisa de criança que vocês estão fazendo aqui, na hora de promover alguém, na hora de levantar alguém, na hora de fazer uma mudança, na hora de demitir alguém. Não, mas ele é meu amigo, você não pode demitir ele. Não é questão dele ser amigo, ele não é um funcionário que esteja qualificado para essa empresa. E aí, todas essas questões. Vamos colocar aqui o primo, o sobrinho para trabalhar, mas ele não tem competência para isso. Mas a tia pediu, porque está precisando. Então você tem esse monte de fatores dentro de uma empresa familiar que torna o ambiente muito difícil. E se você, pela sua decisão, pela sua coragem, percebeu que o negócio está indo mal, talvez eles vão fazer um drama danado para que você saia. Primeiro, você está tirando um bom salário dentro dessa empresa? Você realmente precisa sair? Ou só pelo seu crescimento, só pelo seu amadurecimento, pelo seu aperfeiçoamento, você se sentiu melhor do que eles e acha que tem que sair? Porque às vezes você pode sair e não criar nada, não criar empresa nenhuma e nem conseguir uma boa qualificação no mercado. E lá dentro, apesar de todas as dificuldades, talvez você tenha um bom salário, seja bom para você ficar lá, até que você pense nisso com maturidade. Só um ponto também que eu acho muito interessantíssimo, às vezes a gente subestima as pessoas. Às vezes acha que aquela empresa vai depender de mim. E se eu não estiver lá, ela vai quebrar. E às vezes não. Você sai e vê o pessoal se dando bem, você se quebra a cara. E para fechar aqui, na questão do relacionamento, do casamento, a questão é, primeira pergunta, você mudou mesmo? Ou é só um entusiasmo de um novo momento, onde você aprendeu, descobriu que você pode ser alguém melhor, que você pode crescer, e ainda você não tem resultado nenhum? Porque a mudança só vem quando você realmente tem resultado. Então, quer dizer, mesmo que você esteja casado com alguém que não está tão preocupado em resultados e mudanças, você pode ter os seus resultados. E aí você pode influenciar essa pessoa também querer. Outra coisa é a questão de perfil. Tem gente que o perfil dela não é um perfil que busca por resultado. Tem gente que o perfil, ele é um perfil onde ele não produzir muito não traz entusiasmo. Quer dizer, o cara não tem, o perfil dela não tem alegria em produzir mais. Talvez a alegria dela é em produzir continuamente, é ter estabilidade, é ter segurança, é estar no emprego estatal onde ele tem a segurança. É isso que estimula. Tem gente que o estímulo é diferente. O teu estímulo muitas vezes é o desafio, o estímulo dela é a segurança. Isso é normal. Não entender isso também é imaturidade. Você pode jogar um relacionamento fora porque você achou que está numa outra condição agora e a outra pessoa não quer crescer. Então, quando a gente fala de relacionamento, você tem que entender tudo com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, muito mais do que dentro de uma empresa, né? Se você cresceu mesmo, se essa pessoa, o estímulo dela é diferente, e vamos supor que ela é uma pessoa meio travadona mesmo, e aí está a sua fidelidade. Você continua, meu conselho, continue crescendo, continue se desenvolvendo, continue não para, promovendo, né? Não pare, busque, cresça, evolua, ajude, seja generoso com quem está do teu lado aí, quem passou momentos difíceis com você.
provavelmente essa pessoa, de uma forma ou de outra, vai acabar crescendo, vai acabar se desenvolvendo. As pessoas não são, nunca deveriam ser tratadas de forma descartável. Ela serve para você ou ela não serve para você. Serve ao teu propósito, não serve ao teu propósito. Principalmente dentro de um casamento. No mercado corporativo, infelizmente, é assim porque são números. Mas dentro de um casamento não é números que tem que mandar no teu comportamento, na tua vida, nem na tua família. Permita a ousadia de falar espiritualmente, Deus permitiu que esse relacionamento acontecesse, esse casamento acontecesse. Então, de repente, essa pessoa, ela está sendo o teu pé no chão porque é uma parte de você, né? É quando a gente fala assim, Rafael, como pastor, eu vou te dizer, quando a gente fala assim, Deus permitiu, e aí essa pessoa pode até questionar, mas será que Deus permitiu? Foi escolhas minhas, escolhas da minha carência. A questão é que Deus nos dá liberdade de escolher com quem a gente vai casar. Mas quando a gente casa, Ele pede para que a gente, então, já que a gente escolheu, seja fiel. Então, independente se Deus permitiu, se foi uma escolha sua, agora você tem que se manter fiel, porque você não pode olhar para o teu casamento de forma produtiva, corporativa, apenas olhando para os teus interesses. Isso perecível, né? Se chama egoísmo. Quer dizer, a pessoa estava ali, enquanto você não crescia, ela era útil, ela era boa. Então quer dizer que essa pessoa deixa de ser útil quando você cresce. Então você está usando as pessoas, você não está promovendo amor. Você está usando outra pessoa para ser feliz. A gente tá, né, no casamento a gente está ali para fazer o outro feliz. Então o teu crescimento tem que acrescentar no teu casamento e não dividir o teu casamento. Eu acho tão legal quando você pensa sobre isso, porque acho que responde resumidamente tudo isso, né? Se você é uma pessoa que está buscando crescimento e a outra pessoa, você está enxergando que essa pessoa está sendo mais um peso para você do que de fato seu companheiro, talvez é porque você está querendo ser feliz, você não está se esforçando para fazer essa pessoa fazer feliz. O outro feliz. É isso aí. Acho que a gente fecha esse podcast falando de 300 milhões de assuntos interessantes aqui. Eu me divirto pra caramba, não sei se a gente continuar nessa batida, se a gente vai ter tanto conteúdo para falar, mas daí a gente vai trazer convidados também, porque a gente não economiza, né? A gente abre o coração de tudo que a gente já teve de experiência, mas de isso sabedoria. Que é legal, né? Acho que é bom a galera saber, né? Nós, todas as vezes que sentávamos para falar algumas coisas, nós conversávamos sobre um monte de coisa como essas aqui, né? E nós decidimos gravar as nossas conversas. Não é porque o podcast agora ele tá em alta que a gente resolveu fazer. É porque as nossas reuniões de pauta eram melhores do que os vídeos que a gente gravava. Sim. E o Rafa falou, vamos fazer o podcast então, porque o papo é melhor do que o próprio vídeo. Vamos gravar. Quando a gente pegava o vídeo, ele era limitado, né? Um assunto, um tema, e a gente olhava para a câmera. Não fluía tanto, porque você tem que falar sozinho, um monólogo sobre um tema. E aqui não, um fica dando corda pro outro, né? Isso aí, bate aqui. Isso aí, Rafa. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Faça perguntas, né? O dia que você não serviu ao meu propósito, eu desfaço. Eu crio o F2,5. F2,5 para mim, F2,5 para você. E nada, se Deus quiser, a gente vai estar nessa parceria aí por muito tempo. Produzindo conteúdo, ajudando outras pessoas. Eu não quero dar uma de bonzinho aqui, a gente tem os nossos interesses, né? Mas um tempo atrás um cara chegou para mim e falou assim, você criou esse negócio aí, no final das contas que você quer grana, né? E eu achei aquilo engraçado demais, não me dei a preocupação de responder, mas o Rafa é um cara muito bem profissionalmente, eu estou muito bem no meu chamado. O F5 ele vem de uma necessidade de um pastor, e o Rafa também faz isso muito bem aqui, né, no mundo eclesiástico, que é de dar apoio, ajuda, porque ele vem do RH, né? Então tem muita gente que precisa de apoio até para fazer um currículo, para se colocar no mercado, e ele tem feito isso a vida inteira, ajudando muita gente. E o meu problema era, que nem todos os problemas que as pessoas viviam na igreja era espiritual, ele era de ordem prática. Era de ordem comportamental. E então o F5 vem para realmente ajudar. Se caso isso trouxer sucesso, avanço, e se torna uma escola grande, abençoada, glória a Deus por isso. Senão a gente vai continuar fazendo, porque é muito prazeroso poder falar sobre crescimento e aperfeiçoamento
dando um pouquinho do que a gente tem. Eu acho É. que tem gente muito melhor por aí. Se você pesquisar, você vai achar. E ver os frutos, né? Porque quem já participou da F5, quem já teve contato com a gente com relação a esses conteúdos práticos, já tem grandes testemunhos. Isso eu acho que é o principal combustível, né? A grana é boa, mas o principal combustível é ver a transformação. Até que a grana é bem-vinda, né? Para que a gente possa ter mais recursos até para fazer um programa de mais qualidade, com mais alcance e muitas outras coisas. Isso aí. É isso aí. Glória a Deus. Obrigado, pessoal, que assistiu, que ficou com a gente até o final aí. Que essa papo possa ter te ajudado bastante. Deus abençoe. Isso aí, foi bom. Um abraço, mande perguntas, faça comentários. Até mais. Mais. Fechou.